Então, meus irmãos, Estudo Bíblico Sena 2024, Bases da Fé Cristã, aula de número 4. Temos como texto base 2 Timóteo 3,16. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A gente vai finalizar aquilo que nós estávamos vendo, né? A que Deus se assemelha. Então, mais uma vez, né? Voltando nessa ideia, né? Nós precisamos conhecer o nosso Deus para falarmos quem Ele é, né? Para levarmos à frente o nome dEle, né? Então, quando alguém nos pergunta quem é Deus, quem é o nosso Deus, então aí já nas últimas semanas nós temos aprendido um pouco mais de quem é o nosso Deus, né? Na semana passada, retrasada, a gente já tem visto sobre quem Ele é, né? Nomes que nós podemos dar, visões, atributos, né? Atributos que nós podemos dar ao nosso Deus. E hoje, meus irmãos, nós daremos continuidade no entendimento de quem é o nosso Deus. E a primeira parte aí nós vemos, né? Deus é amor. Isso é algo que todos nós já temos esse conhecimento, né? Isso já é uma das coisas que vem na nossa mente sempre quando alguém nos pergunta quem é Deus. Ah, Deus, Ele é amor. E é isso que a palavra nos mostra verdadeiramente, né? Aí no pontinho diz aí, Deus é amor. É isso que nós vemos escrito em 1 João, capítulo 4, versículo de número 8. 1 João 4, 8 diz isso para nós, né? Muito pontualmente, Deus é amor. E aí, continuando, diz assim, eternamente Deus tem dado de si mesmo para o nosso bem. Então, de forma eterna, Deus tem dado de si mesmo para o nosso bem. Jesus nos diz que o amor de Deus estava ativo antes da criação do mundo, em João 17, 24. Isso ficou evidente no amor que Deus, o Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo tinham um pelo outro. Então aí eu já estou dando até um spoiler da nossa próxima aula, né? A próxima aula que nós tivermos juntos aqui, né? Já estou dando até um spoiler, porque a próxima aula que nós tivermos vai ser sobre a Trindade. Amém? A próxima aula que a gente vai ter e que a gente vai começar a conversar, nós vamos falar sobre a Trindade, né? O que é a Trindade. Então, meus irmãos, nosso Deus é amor. E nós entendemos este amor de Deus por nós a partir do quê? A partir do entendimento que eternamente Deus tem dado de si para nós. Antes da criação do mundo, Deus já estava elaborando todas as coisas, Deus já tinha todas as coisas que culminariam até este momento que nós estamos vivendo aqui e agora. Então Deus já tinha um plano para nós, né? O Salmo 139 a gente leu, né? A gente vê lá que o salmista escreve, né? Quando eu ainda era uma criatura informe no ventre de minha mãe, o Senhor já me conhecia. Antes mesmo, ele escreve, antes mesmo de eu estar na barriga de minha mãe, o Senhor já me conhecia, né? Então, eternamente, Deus tem dado de si mesmo para o nosso bem, né? Então, como Jesus disse lá em João capítulo 17, 24, né? Que antes da criação do mundo, né, já estava ativo o amor de Deus por nós. E isso, meus irmãos, é algo que assim nós conseguimos levar as pessoas a entenderem o como Deus é amor. É desta maneira, é levando para elas esse entendimento. Porque falar que Deus é amor, a pessoa pode pensar várias coisas, né? Por exemplo, eu estive na Índia, e lá na Índia, quando nós falamos sobre amor para um indiano, o indiano ele imagina o ato sexual em si. Então, se você falar para o indiano que Deus é amor, ele vai pensar que Deus é um Deus que se agrada de todo tipo de sexo que existe. Então, está vendo como é diferente, né? Cada pessoa de cada lugar do mundo tem uma visão, tem uma lógica, né? E acham, né? E tem seu achismo sobre algo específico. Mas quando nós explicamos da maneira como eu trouxe aqui, né? Como Deus é amor, né? Trazendo essa ideia de que Deus, antes mesmo de toda a criação, antes da criação do mundo, Ele já tinha um plano. Antes da criação do mundo, Ele já estava, né, dando de si mesmo para o nosso bem.
E isso a gente consegue entender a partir daquilo que Cristo Jesus faz na cruz do Calvário, né? Porque nós sabemos, e Colossenses nos explica muito bem isso, Colossenses capítulo 1, dizendo que Ele, né, Jesus, é a imagem do Deus invisível, e Ele, Jesus, é o Senhor de toda a criação. Então isso nos mostra o quê? Jesus estava lá na criação, antes da criação do mundo, né? Cristo já era, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo já existiam juntos na eternidade. Então nós vemos, né, que Jesus ele já sabia, porque nada pegou Cristo Jesus, né? Nada pegou a trindade de surpresa, né? Já sabiam que o homem cairia em pecado, né? E Jesus já sabia antes da fundação do mundo que ele teria que vir, que ele teria que morrer na cruz do Calvário, que ele ressuscitaria, vencendo a morte, vencendo o pecado por nós. Então antes de todas as coisas ele já sabia disso. Que tamanho amor é esse, né? Isso é o amor, isso é nós conseguirmos mostrar para as pessoas que Deus é amor. Amém? Então o próximo pontinho diz aqui, ó: esse amor eterno encontra sua expressão no amor de Deus por seus filhos, que somos nós. João nos diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Está vendo? Aqui eu acabei de ler o que eu acabei de falar, né? Em 1 João 4,10, João ele dá muito bem uma explicação do que é o amor de Deus, do que é Deus ser amor, que é o quê? Nisso consiste o amor, é o que João fala, né? Como eu escrevi aqui, nisto consiste o amor. No que consiste o amor, né? Aonde está a consistência do amor? Que não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Antes mesmo de nós podermos amar a Deus, Ele nos amou. Ele nos amou primeiro, enviando o seu próprio Filho, né, como propiciação, pelos nossos pecados. E olha o que Paulo escreve em Romanos 5,8, ó. E Paulo escreve: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Como que Deus demonstra o seu amor por nós? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. É amor demais. Quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Este é o amor de Deus, né? Este é o amor que quando nós falamos, Deus te ama, ou quando nós falamos para alguém, Deus é amor, é sobre este amor que nós estamos falando. Um amor, né, que mesmo sabendo que aqueles que são pecadores, mesmo sabendo que existem pecadores, Ele ainda assim morre por eles. Este é o amor que Deus demonstra por nós. Este é o amor que Deus tem por nós. Então Deus nos amou, meus irmãos, e nos amará por toda a eternidade. Em nome de Jesus será assim, né? Porque quando nós partirmos deste mundo, nós viveremos junto com Ele, e será uma continuação do amor que Deus já tem por nós, né? Então Deus Ele nos amou e Ele nos amará por toda a eternidade, em nome de Jesus. E nós estamos capacitados, meus irmãos, a dar desse amor ao nosso próximo. Este mesmo amor que Deus nos amou, Ele nos dá também, Ele nos entrega, que é o que? Um amor sacrificial, né? Então quando nós casamos, né, a palavra vai nos mostrar muito que é o quê? Que o relacionamento, né, o amor entre o marido e a mulher é um amor sacrificial. Você vai vencer barreiras, você vai vencer as lutas, as pelejas, né, você vai vencer as tentações, né? Por quê? Porque você sabe que você, né, tem uma aliança com aquela pessoa. E aquela pessoa, né, é a pessoa que você escolheu para viver do lado dela, né? Claro, num teor muito menor do que é o amor de Deus por nós, né? Mas é isso. Deus, junto a nós, Ele tem uma aliança conosco, né? E dentro dessa aliança, Ele nos dá o quê? Ele nos dá esse atributo do amor dEle, para nós termos também e entregarmos esse amor ao nosso próximo. Um amor sacrificial, onde não deixa que as barreiras, não deixa que as dificuldades tomem o lugar, né? Então nós amamos os nossos filhos, nós amamos os nossos pais, nós amamos os nossos esposos e esposas, e nós devemos amá-los com este amor sacrificial,
que busca vencer qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de problema que possa vir à frente. Porque Deus, Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Se nós queremos verdadeiramente ser como o nosso Deus é, nós devemos olhar além daquilo que a pessoa pode nos entregar quando nós amamos. Nós devemos amar, por quê? Porque o nosso Deus nos amou primeiro. Amém? Então a nossa responsabilidade é qual? A nossa responsabilidade é aquilo que nós lemos, e aí eu peço até para vocês pegar suas Bíblias, lá em Mateus, capítulo de número 22, versículos número 37 ao 39. Mateus, capítulo 22, a partir do versículo de número 37. Mateus é o primeiro livro aí do Novo Testamento. Mateus 22, versículos 37 ao 39. Os irmãos acharam aí? Diz assim, Mateus 22, a partir do versículo 37. Essa é o que? Essa é a nossa responsabilidade, Respondeu-lhe Jesus: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o versículo 40 diz, destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então esta é a nossa responsabilidade, meus irmãos. Quando nós compreendemos o amor de Deus por nós, é isso que nós vamos entregar. Primeiramente, amando ao nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E segundamente, fazendo o quê? Amando o nosso próximo como a nós mesmos. Então é isso que nós devemos fazer. Então, quando eu disse agora há pouco, que nós estamos capacitados a dar este amor livremente aos outros, é desse amor aqui que Jesus nos fala que eu estou dizendo, que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e amar ao nosso Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento. Este é o amor que nós devemos ter, é este o amor que o nosso Deus nos ensina a ter, é este o atributo do amor que Ele nos entregou. Então quando nós dizemos Deus é amor, entendendo que este é um atributo que Ele também nos revelou e nos entregou, é assim que nós devemos vivê-lo, amando ao nosso Deus e amando ao nosso próximo como nós mesmos. Segundo ponto aí, meus irmãos, diz aí, Deus é santo, em negrito, Deus é santo. E o próximo pontinho diz aí, o Senhor, o nosso Deus é santo. Isso é o que está escrito lá em Salmos, capítulo de número 99, versículo de número 9. O Senhor, o nosso Deus é santo. Isso significa que Ele é separado do pecado. Então, santidade é o quê? É estar separado do pecado e dedicado a buscar sua própria honra. Então, o nosso Deus, Ele é santo, por quê? Porque Ele é separado do pecado, e o foco do nosso Deus, a dedicação dele é o quê? É buscar sua própria honra. Deus muitas vezes, continuando, Deus muitas vezes é chamado de Santo de Israel, como nós vemos em Salmo 71, 22. Continuando, aos serafins ao redor do seu trono exclamam continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías capítulo 6, versículo de número 3. Então, meus irmãos, nós entendemos aí que o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele é dedicado a buscar a sua própria honra. Independente do que aconteça, a honra do nosso Deus se permanece intacta. Os nossos pecados não afetam quem o nosso Deus é. Afeta as nossas próprias vidas. O nosso Deus, Ele sempre continua sendo santo. A santidade de Deus, ela nunca aumenta e nunca baixa. É sempre a mesma. É o máximo, é o ápice da santidade, é quem o nosso Deus é. Então, a santidade de Deus não vive numa gangorra. Por quê? Porque Ele é a própria santidade. Ele é aquilo que nós vemos e entendemos máximo de santidade. Não existe nada que seja mais santo do que o nosso Deus. Ele é a própria santidade. Por isso, Ele mantém a sua honra intacta. E a honra do nosso Deus, ela sempre vai estar intacta.
Então todas as vezes que nós pensarmos agora sobre nós, né, diante desse nosso Deus, a santidade é um atributo que Ele fornece para nós? É algo que Deus compartilha conosco? É também. A santidade é algo que Deus compartilha conosco. E a santidade é o quê? É viver separado do pecado. Isso todos nós conseguimos fazer. Se esforçando, nós conseguimos viver como? Separados do pecado, longe do pecado, distantes do pecado. Então, ser santo é algo que eu e você conseguimos ser também. Por quê? Porque a santidade de Deus, meus irmãos, fornece o padrão, assim, exato, que nós que somos filhos de Deus devemos imitar. Então a santidade de Deus é o padrão, né? Então Ele forneceu o padrão para nós, que nós devemos imitar. E lá em Levítico, vamos abrir lá, meus irmãos, Levítico, capítulo de número 19, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico. Lá em Levítico, capítulo de número 19, versículo de número 2. Êxodo, eu falei até errado aqui, meus irmãos. Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, né? Eu falei errado, eu coloquei o Números na frente de Levítico. Levítico, capítulo de número 19, versículo de número 2. Calma aí que eu tô chegando lá. Levítico 19, 2, ó o que diz aí, ó. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então olha para você ver o que Deus, né? O que Deus diz para o povo de Israel fazer. Deus está falando o que para o povo de Israel? Ó, vocês devem me imitar nisso daqui. Então, quando Moisés escreve isso aqui, né? Quando ele traz isso daqui, é algo que ele ouviu da própria boca do Senhor. Tanto faz que a gente vê aqui no início do versículo, né? Diz assim, ó, disse o Senhor a Moisés. Então é algo que Deus falou para Moisés compartilhar com o povo naquele momento. E o que Deus falou? Deus falou para ele assim, ó: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo, né? Ou tem outras traduções que dizem, né? Sede santos, porque eu sou santo. Então é algo que nós devemos imitar em nosso Deus, né? É algo que nós necessitamos de realmente imitarmos a Deus. Então Deus nos fornece o padrão exato de santidade, né? Deus fornece para nós o padrão exato, o padrão correto, o padrão sem nenhum tipo de mácula, né, do que é ser santo. E este padrão nós devemos imitar. Se Ele é santo, nós, como seus filhos, como sua criação, como aqueles que buscam viver dia após dia, né, junto dEle, devemos ser santo como Ele é. E se Deus nos chama a ser santo como Ele é, né, Ele diz: sejam santos porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo, né? É porque nós podemos viver uma vida de santidade. Podemos viver essa vida de santidade que Ele nos mostra, que a palavra nos ensina. E o ápice, meus irmãos, que nós entendemos da santidade de Deus é em Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos sempre estar firmes na palavra, conhecendo a Cristo mais e mais, para sermos cada vez mais semelhantes a Ele, né? Ele é o ápice da santidade, né? Ele é aquele que a gente tem que olhar e falar assim: eu quero ser como Ele. Por quê? Porque a santidade, né, a exata expressão da santidade se encontra em Jesus. Amém? Continuando. Deus é justo e correto. Deus é justo e correto. Pontinho diz aí, ó: disse Moisés sobre Deus: todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e não comete erros. Justo e reto é Ele. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Então é isso que está escrito lá em Deuteronômio 32. Todos os seus caminhos são justos. Todos os caminhos de Deus são justos. Não há nenhum tipo de injustiça em Deus. Deus é fiel e não comete erros. Olha que palavras assim tão
tão expressivas e pontuais nós vemos o nosso amigo Moisés escrevendo, né? Então ele escreve, todos os caminhos de Deus são justos. Deus é fiel e não comete erros. Justo e reto é Ele. Então continuando, como Moisés disse, Deus sempre age de acordo com aquilo que é certo, pois Ele próprio é o padrão supremo daquilo que é justo, daquilo que é correto. Não existe injustiça em Deus. Não existe, meus irmãos. Por isso que, algo até que a gente falou no final da nossa aula da semana passada, por isso que haverá um dia, que todos estarão diante de Jesus, estarão diante de Jesus, o nosso Deus, ali no último momento, onde será o justo juiz, e muitos irão para o inferno. E isso será o quê? Injustiça de Deus? Não, será justiça de Deus. Porque Deus, Ele sempre está nos dando chances hoje aqui. Ele está nos chamando, Ele está nos convidando a viver conforme a palavra dEle. Ele nos chama todos os dias, meus irmãos. Eu e vocês somos chamados todos os dias. Todos os dias que nós acordamos é uma nova chance de nós vivermos conforme a vontade do nosso Deus. Então aquele dia que virá, como o Apocalipse nos mostra, onde Ele virá como justo juiz, e muitos Ele dirá, eu não te conheço, aparta-te para o inferno junto com Satanás e seus demônios. Isso não é injustiça, será a justiça de Deus sendo revelada. Por quê? Porque as chances estão sendo dadas. Então nós precisamos o quê? Viver firmes, viver conforme a vontade de Deus, alegrar o coração do nosso Deus, viver conforme aquilo que Ele deseja para nós. E isso nos mostra o quê? A justiça de Deus. Isso nos mostra o quê? Que Ele é o padrão supremo daquilo que é justo. Então, meus irmãos, enquanto nós como criaturas, como filhos de Deus, como aqueles que representam a Deus neste mundo, de certa forma, levando o Evangelho, então aqui hoje, enquanto nós buscamos cada dia mais e mais fazer o que é justo e direito, nós devemos fazer o quê? Para sermos justos, para sermos direitos, para viver uma vida íntegra, para vivermos uma vida íntegra, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos espelhar no caráter moral de Deus. Olhar na palavra e ver como o nosso Deus age. Entender como Ele é. Para que assim nós possamos viver nos espelhando no caráter do nosso Deus. Por quê? Porque Ele é o padrão definitivo da justiça. Ele é o padrão definitivo daquilo que é correto. Então o próximo pontinho diz aí, em razão de Deus ser justo e correto, Ele precisa tratar as pessoas como elas merecem. Daí, precisa punir aquilo que é contra Ele, isto é, o pecado. Então, meus irmãos, por Deus ser justo, por Deus realmente haver o padrão supremo daquilo que é justo, que Deus pune aquele que vive no pecado. Muitas vezes, aquele que vive ao pecado, aquele que se entrega ao pecado, aquele que é o iníquo, que vive a iniquidade. A iniquidade é o quê? É você saber que você está em pecado e você continua praticando aquilo. Então o que acontece? Por Deus ser justo, Ele faz o quê? Ele trata as pessoas como elas merecem. Então, como a gente até conversou, aquilo que está em Gálatas está escrito o quê? Aquilo que nós plantamos, nós também colheremos. Parece que isso nem está escrito na Bíblia, mas está escrito lá em Gálatas, Tudo que nós plantamos, nós iremos colher. Isso é o quê? É a justiça de Deus, Então, se nós plantamos o mal, por mais que Deus nos perdoa, talvez nós iremos colher algo conforme aquilo que nós causamos, Então, a pessoa que mata outra pessoa, ela precisa levar o quê? A punição correta, que é o quê? Que é a prisão, Então, não é nada mais do que justo alguém que cometa um mal, alguém que cometa um pecado contra esse Deus tão supremo, de certa forma, o quê? Ser punido contra aquilo, Então, todos aqueles que vivem no pecado serão punidos por Deus. Isso mostra o que? Mostra o amor de Deus por nós, Então, assim, se a criança quer colocar o dedo na tomada e não para de tentar, o que o pai vai fazer? Vai dar um tapinha para a criança não fazer mais aquilo.
Então muitas vezes vai ser isso com a gente. Talvez a gente está ali flertando com o pecado, né? Deus vai vir, né? E a gente talvez até caia no pecado, e Deus vai o quê? Nos punir diante daquilo para que a gente não cometa mais aquele pecado. Né? Para que a gente não viva mais conforme aquilo lá, e a gente consiga entender. Olha, por mais que eu estou sendo punido pelo pecado que eu cometi, Deus me ama. Por quê? Porque Ele é justo. Né? Então eu estou colhendo aquilo que eu plantei anteriormente. Né? Então, continuando aí, ó, Deus é capaz de perdoar pessoas. Sim, né, como eu estou falando, né? Deus, Ele é capaz de perdoar pessoas porque Cristo morreu e suportou a punição divina contra o pecado. Desse modo, Jesus demonstrou a justiça de Deus. Então, por mais, meus irmãos, que a gente possa, sim, né, ser punido contra os pecados que nós cometemos, mas se nós dobrarmos os nossos joelhos e pedir perdão, o nosso Deus, Ele também é justo para nos perdoar, e Ele vai nos perdoar. O nosso Deus, Ele nos perdoa dos nossos pecados. Por que Ele perdoa dos nossos pecados? Porque os nossos pecados já foram todos lançados em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso Ele nos perdoa, né? Por isso que nós somos capazes de sermos perdoados. Porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso, Ele fará com que todas as coisas fiquem em ordem, Ele trará a justiça. Então nós deveríamos sempre buscar fazer o que é certo. Nós devemos sempre buscar promover a justiça para aqueles que não a conhecem. Porque tem muita gente, meus irmãos, que não sabe o que é ser bom. E é vendo o nosso caráter, né, o nosso caráter moral, que é baseado em Deus, né, o nosso caráter moral, que é baseado no caráter moral de Deus, que as pessoas vão entender o que é ser justo, vão entender o que é ser correto. Então, quando nós agimos em justiça, nós estamos sendo o quê? Um espelho do que o nosso Deus é. E é muito interessante aquilo que está escrito lá em Provérbios, capítulo 21. Vamos abrir lá, ó. Provérbios, capítulo de número 21, versículo de número 3. Então, o livro de Provérbios, após o livro de Salmos, Provérbios, capítulo 21. Provérbios 21, 3. Eu vou ler em duas versões, meus irmãos. Eu vou ler tanto na Almeida Revista e Atualizada, quanto na Nova Versão Internacional, que é a NVI. Ó, Provérbios 21, 3 na Ara diz assim, ó: exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. E aí na NVI diz assim, ó: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Então tá vendo? Né? Deus, Ele não procura por sacrifícios da nossa parte. Ele procura o quê? Que nós façamos o que é justo e certo. É isso que nós precisamos fazer. O que é justo e certo. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao nosso Deus do que qualquer sacrifício que nós queremos fazer. Qualquer sacrifício que nós nos coloquemos a fazer. Amém? Então, né, eu até trouxe aí um pouquinho, né? A gente vê aí que o nosso Deus, Ele age de acordo com aquilo que é justo, aquilo que é certo. É assim que Ele age. E aí o próximo ponto, em negrito aí, é o que? Deus, Ele manifesta a ira contra o pecado. O nosso Deus, Ele manifesta a ira contra o pecado. Então o próximo pontinho diz aí, ó: Deus odeia intensamente todo o pecado. A ira de Deus arde contra o pecado. E é ela que finalmente consumirá aqueles que rejeitam Jesus e continuam em seu pecado. Como Jesus disse: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3,36. É isso que está escrito lá em João 3,36. Esse é um versículo muito interessante, meus irmãos, porque olha o que Jesus diz, né? Quem crê no Filho vai ter a vida eterna.
Então, se nós crermos em Cristo Jesus, amarmos a Cristo Jesus, entregar as nossas vidas a Cristo Jesus, meus irmãos, que lindo é saber. Aqueles que entregam a vida a Cristo Jesus terão a vida eterna, viverão nos céus por toda a eternidade. Mas olha o que Jesus continua dizendo aí. Mas, já quem rejeita o Filho não verá a vida, não verá. Mas a ira de Deus permanece sobre eles. Então, meus irmãos, continuando, essa ira de Deus, diz Paulo, é revelada dos céus contra a impiedade e injustiça dos homens. Então, meus irmãos, existe Deus, o nosso Deus, ele tem uma ira que é uma ira santa. O nosso Deus tem essa ira santa. O que é essa ira? Essa ira, ela se manifesta contra o pecado. Como o próprio Jesus diz aí, né? A ira de Deus se manifesta contra o pecado. O nosso Deus, ele não olha, né, para todo o pecado que está acontecendo neste mundo, né? Ele não olha para aqueles que são pedófilos, ele não olha para isso e fala assim, né? Isso daí faz parte. Não, o nosso Deus, ele se ira contra isso, né? Tanto faz que nós sabemos que o nosso Deus, ele é justo. E a justiça de Deus faz com que aconteça o quê? Que leve essas pessoas para a cadeia, que muitas vezes leve essas pessoas a sofrerem por aquilo que elas cometeram contra outros, né? Então, assim que a ira do nosso Deus, ela é revelada, né? Então, é até o que Paulo diz aí, né? Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 1, versículo de número 18. Esse é algo que Paulo escreve lá, né? Então, nós chegamos aí em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Depois de Atos, nós chegamos em Romanos. Então, Romanos capítulo 1, versículo de número 18. Todo mundo achou aí? Romanos capítulo 1, versículo 18. Diz assim, a ira de Deus se revela do céu. Está vendo? Então Paulo está falando que existe uma ira, que vem de Deus, que se revela do céu, mas ela se revela como? Contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. E o versículo 19, porquanto o que Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então o que Paulo está escrevendo aí, versículo 18 e 19 de Romanos 1? Deus se manifestou aos homens. Deus não está pegando os homens de surpresa. A gente não está sendo pego de surpresa quando a gente peca, porque a gente sabe o que é o pecado, a gente sabe o que é errado contra Deus. Aqueles que pecam contra Deus, muitas vezes sabem que estão pecando e continuam vivendo neste pecado. Muitos se entregam ao pecado e amam ao pecado e colocam o pecado como seus deuses, né? Eu digo, a luxúria, o sexo, as drogas. O homem muitas vezes sabe, aquilo não é bom para ele, mas ele ama mais a isso do que ao próprio Deus. Mesmo Deus se manifestando a ele, porque é isso que o versículo 19 diz, porque o que Deus se pode conhecer é manifesto entre nós, é manifesto entre todos nós, porque Deus se manifestou, Paulo escreve, Deus ele se manifestou entre nós. Sendo assim, a justiça de Deus faz com que o quê? Aqueles que amam mais o pecado, aqueles que detêm a verdade e se põem diante a injustiça e vivem uma vida injusta, para esses, a ira de Deus se revela do céu. Por quê? Porque esses são aqueles que são impiedosos e vivem uma vida perversa, né? Como a gente lê aí na palavra, né? Então, meus irmãos, a ira é um atributo pelo qual nós devemos agradecer a Deus. Deus, ele se irar contra todo o pecado, contra toda impiedade e perversão, é algo que nós devemos sim agradecer e louvar a Deus. Sabe por quê? Porque se Deus não se incomodasse com o pecado, Ele não seria um Deus digno, meus irmãos, de adoração e louvor. Se o pecado não incomodasse o nosso Deus, queria dizer que Ele estaria sendo, como é que fala? Ele estaria sendo conivente com tudo isso.
Se nosso Deus ele não odiasse o pecado, não se incomodasse com o pecado, ele não era digno de adoração e louvor. O pecado, assim como a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade, contra toda perversão que é o pecado, eu e você também, o pecado ele merece o nosso ódio. Assim como nosso Deus odeia o pecado, nós também devemos odiar o pecado. Na verdade, meus irmãos, nós somos encorajados pelo exemplo de Cristo Jesus a odiar o pecado e a maldade. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 1, versículo 9. Então lá em Hebreus, nós chegamos aí em 1ª, 2ª Timóteo, depois nós temos o livro de Tito e Filemão e depois Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo de número 9. Meus irmãos, aí em Hebreus capítulo 1, dos versículos 5 até o versículo de número 14, o escritor de Hebreus ele está falando sobre Jesus. Ele está trazendo coisas sobre quem é Jesus, né? Atributos, falando sobre Cristo, né? Tanto faz que, aí no versículo de número 5, por exemplo, a gente poder entender, ó, diz assim, ó: pois a qual dos anjos distes jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então aqui ele está falando sobre Jesus, né? Ele está trazendo várias coisas sobre Jesus. E aí no versículo 9, ele nos mostra algo, a maneira como Jesus agiu diante do pecado. E é a mesma maneira que eu e você devemos agir. Então Hebreus capítulo 1, versículo de número 9, diz aí assim, ó: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Está vendo? Está falando sobre o próprio Cristo, né? Está falando sobre o Cristo. O que Jesus Cristo fez? Ele amou a justiça e ele odiou a iniquidade. E por isso, por ele amar a justiça e odiar a iniquidade, que Deus ungiu ele com óleo de alegria, como a mais ninguém Deus fez. Deus se alegrou no Filho de uma maneira que ele não se alegrou em mais ninguém. Por quê? Porque o Filho completou o que devia ser completo. O Filho amou a justiça e odiou a iniquidade. E assim também eu e você devemos fazer. Nós devemos amar o que é justo, independente do que seja, meus irmãos. Porque muitas vezes a justiça, né, e viver uma vida justa, muitas vezes vai fazer o quê? Vai fazer que amizades possam se acabar, possa fazer até que a gente possa perder um emprego, talvez. Eu não sei se vocês já viram um filme que já passou várias vezes na Globo. Eu esqueci agora o nome do filme. É um filme cristão muito bonito. Como é que é o nome do filme mesmo, amor, que a gente viu? Tem até na Netflix, que a gente viu esse tempo atrás, que tinham 3 rapazes, um deles perde a filha, que era criança. Corajosos. Não sei se os irmãos já viram. Eu deixo até aqui para os irmãos verem, né? Não sei se vocês têm Netflix em casa, porque eu acho que tem na Netflix. Se chama Corajosos. É um filme cristão. É um filme cristão evangélico, né? E lá no filme, meus irmãos, um dos rapazes, ele assim, estava passando uma dificuldade muito grande. Ele era mexicano, e ele foi para os Estados Unidos, né? E assim, ele era muito temente ao Senhor, vivia uma vida conforme a vontade de Deus. E aí, né, acontece todo o negócio ali. Eu não vou dar o spoiler, porque eu gostaria muito que vocês vissem o filme, se vocês não viram, né? Chama Corajosos. Mas chega um momento que ele consegue um emprego numa fábrica. Ele está há pouquinho tempo ali na fábrica, mas ele fazendo um bom serviço. E aí o chefe dele chama ele e diz assim, ó: vai chegar um caminhão com, eu não lembro o número certinho, vou só chutar aqui, com 10 bobinas. Você vai pegar aquele caminhão e você vai dizer você vai escrever dizendo que chegou apenas 8. As outras 2 bobinas você não precisa saber o que a gente vai fazer, entende? O chefe diz isso para ele. Vai lá e pensa nisso. Aí ele foi embora para a casa dele, ficou triste, né, por aquilo, porque ele sabia que se ele não fizesse do jeito que o chefe dele falou, ele perderia o emprego dele, né?
Ele precisava daquele emprego, porque ele não tinha nem o que comer, assim, e a partir daquele momento que ele estava conseguindo cuidar da família dele. E ele ora a Deus e tudo mais, e no outro dia ele volta diante do chefe dele. E o chefe dele falou assim: e aí, eu posso contar com você? Aí ele fala para o chefe assim dele: não, isso não é correto, eu não vou fazer isso, porque isso não é algo que o meu Deus ensina eu fazer. Aí o chefe dele levantou naquela hora, pegou na mão dele e falou assim: é isso que eu quero, eu preciso de pessoas assim, justas. Agora, você está há pouco tempo na empresa, mas você já vai receber uma promoção a partir de agora, porque eu tentei fazer isso com outras 3 pessoas, e eles disseram que ia fazer o que era injusto, mas você fez o que é correto. Obrigado, você vai crescer na empresa. Tá vendo, meus irmãos? Né? Então naquele filme ali nos mostra, né? Nos mostra muito bem como nós devemos agir. Aquele homem, ele age conforme nós devemos agir. E se ele perdesse o emprego naquele momento, meus irmãos, eu tenho certeza que Deus iria preparar algo muito melhor para ele dali para frente. Por quê? Porque ser justo como Deus, o nosso Deus é justo, é muito melhor do que qualquer outra coisa. Amém? Então, nós aprendemos o que com Cristo? Nós aprendemos com Cristo a amar a justiça e a odiar a iniquidade. A odiar o que é o pecado, né? Então Deus manifesta a sua ira contra o pecado. Continuando aqui, meus irmãos, o próximo pontinho, ó. A ira de Deus não é algo que os que vivem para Jesus precisam temer. Então, se nós estamos vivendo para Jesus em santidade, comprometidos com Ele, nós precisamos temer a ira de Deus? Não, porque ela se revela apenas contra aqueles que estão longe do Senhor, que estão vivendo conforme as suas próprias vontades, né? Porque a ira de Deus, ela é revelada dos céus contra a impiedade e justiça. Se eu e você não estamos vivendo como pessoas, né, impiedosas e injustas, nós não precisamos temer a ira de Deus. Por quê? Porque a ira de Deus, continuando aqui, pois a ira de Deus que merecemos foi totalmente aplicada sobre Jesus, que por sua morte e ressurreição nos livra da ira que há de vir. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo número 10. Né? A morte de Jesus, meus irmãos, nos livra da ira de Deus. E nos livra da ira que há de vir. Como eu já disse, né? Há de vir. A ira de Deus será revelada em Cristo Jesus, quando Ele, como justo juiz, lançar pessoas, né? Apartá-lo dele, enviando para o inferno junto com Satanás e seus demônios. Aqueles que vivem uma vida justa, que temem ao Senhor, que vivem para o Senhor, irão para o céu. É isso que irá acontecer. Então, quando nós vivemos para o Senhor, né, nós vivemos para Ele, nós amamos a Cristo Jesus, Ele nos livra. Ele nos livra. E continuando, mas para aqueles que rejeitam Jesus, a ira de Deus é algo a temer, porque ela permanece completamente sobre eles. Então aqueles que vivem no pecado, a ira de Deus está sobre eles, né? Aqueles que escolheram viver no pecado, a ira de Deus está sobre eles. Essa é a verdade, é aquilo que a palavra nos mostra, não é algo que está saindo de nós aqui, né? É aquilo que a própria fala de Jesus em João capítulo 3, versículo de número 36. É isso que o nosso Senhor Jesus fala, né? E continuando, meus irmãos, próxima parte aí, Deus faz o que deseja. O nosso Deus, Ele faz o que Ele deseja. Então o pontinho diz aí, Deus continuamente faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo de número 8, versículo de número 11. Deus, Ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então Ele faz aquilo que Ele deseja. A vontade de Deus é a principal razão para tudo que sucede. É o modo como Deus aprova e determina que aconteça cada ação necessária à sua existência e atividade e de toda a sua criação. Então a vontade de Deus, meus irmãos, é como Ele escolhe fazer o que Ele faz, né? Então Deus faz o que Ele deseja. Então Deus, Ele tem uma vontade, e a vontade de Deus, ela sempre vai permanecer.
Então, a vontade que o nosso Deus tem, aquilo que Ele traz, ela sempre vai permanecer. Então a vontade de Deus é como Ele escolhe, como Ele faz as coisas, né? Ele escolhe fazer, Ele escolheu fazer tudo conforme é feito. Então todos os acontecimentos de nossa vida estão sujeitos à vontade de Deus, né? Então tudo aquilo que a gente vai agindo, conforme a gente vai fazendo, está debaixo, está sujeito à vontade de Deus. Então o momento em que nós conhecemos a Deus, que Ele nos chamou, né, que nós nos entregamos a Ele, que nós escolhemos viver para Ele, aquilo ali foi a vontade dEle sendo estipulada sobre as nossas vidas, né, a vontade dEle sendo colocada sobre os nossos corações. Se nós amamos a Deus hoje, é por quê? Porque Ele trouxe deste amor, Ele revelou deste amor aos nossos corações, e hoje nós temos essa liberdade e vivemos deste amor. Então a vontade de Deus, né, o desejo dEle é estipulado sobre os nossos corações. E isso é muito gostoso de saber, meus irmãos. De saber que Ele nos chamou, né, Ele nos acolheu, né, Ele nos tem para Ele hoje. Próximo pontinho diz aí, ó. Por isso que Tiago nos incentiva a não dizer que faremos isto ou aquilo, mas em vez de dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Vamos abrir lá em Tiago capítulo 4, versículo de número 15. Está aberto aí em Hebreus. Se a gente for um pouquinho para frente, a gente já chega em Tiago. Depois de Hebreus já é Tiago. Ah, sim. Hebreus aí tá do ladinho de Tiago. Então aí Tiago capítulo 1, versículo de número 15. É isso mesmo que eu falei? Não, Tiago capítulo 4, versículo de número 15. Tiago 4,15, meus irmãos, diz assim, ó. Eu vou ler desde antes, ó. Vou ler a partir do versículo de número 13, só para a gente poder entender, ó. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então o que Tiago está nos ensinando aí? Tiago está nos ensinando que nós não devemos viver a parte do nosso Deus. Como? Muitas vezes nós vivemos assim: eu vou fazer tal coisa em tal dia, de tal maneira. Eu serei aquele que fará tal coisa de tal maneira. Tiago está falando para nós assim: não sejam assim. A nossa vida deve ser como? É como o Tiago diz aqui, ó. Quando você for fazer alguma coisa, diga assim: se o Senhor quiser, eu farei tal coisa. Por quê? Porque nós não conhecemos o nosso amanhã. O nosso amanhã pertence a Deus, é o que Tiago está querendo nos trazer aqui, né? Então, o que Tiago diz aqui, ó? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo dissipa. O que é a nossa vida? O que é a vossa vida? Então Tiago está querendo nos ensinar algo, querendo nos ensinar a viver conforme a vontade de Deus. Não sermos pessoas que dizem assim: eu farei as coisas de tal maneira, conforme a minha vontade. Não. Devemos ser como: eu farei se for a vontade de Deus. Irei para tal lugar se Deus assim me permitir. Porque o amanhã pertence a Deus, não sabemos o nosso amanhã. Então Deus faz o que Ele deseja. O nosso Deus conhece todas as coisas estão sujeitas à vontade de Deus. Sendo assim, meus irmãos, o que nós formos fazer, faremos se for permissão do nosso Deus que fizermos. Olha para você ver, continuação aí nesse pontinho, ó. Mesmo a morte de Cristo e todos os acontecimentos que a cercaram sucederam de acordo com a vontade de Deus. Lucas nos diz em Atos 4, 27 e 28, que aqueles que estiveram envolvidos na morte de Cristo fizeram tudo quanto a mão e o plano de Deus haviam pré-determinado que acontecesse. Então, meus irmãos,
A morte de Cristo Jesus era algo que Deus já sabia, que Jesus já sabia, que era algo que já estava escrito antes da fundação do mundo. Então, a vontade de Deus, ela vai acontecendo. E aprouve ao Pai que moesse o Filho, né? A palavra nos mostra isso, né? Aprouve ao Pai que a morte de Jesus viesse a acontecer. Deus já sabia, antes mesmo, né? Isso está escrito em Isaías, né? Não lembro agora onde especificamente, mas, né, até lá em Isaías vai dizer, né, que ele era o cordeiro, né? Ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro, né? Aí para você ver, Isaías estava falando sobre Jesus mais de 600 anos antes da vinda de Jesus. Isso nos mostra o quê? Isso vai nos mostrando que tudo que Jesus iria fazer já era antes de todas as coisas. Lá mesmo, né, em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, lá vai nos dizer o quê? Né? Que o descendente da mulher, ele seria, né, mordido no calcanhar pela serpente, mas pisaria sobre a cabeça dela. E isso fala sobre quem? Sobre Jesus, que venceria, né? Que venceria Satanás. O pisar na cabeça da serpente nos mostra o quê? Né? Jesus é o descendente da mulher que pisou sobre a cabeça da serpente. A serpente era quem? Era Satanás, né? Satanás tentou ali, né? Ele mordeu o calcanhar de Jesus, né? Ali o momento onde Jesus foi para a cruz do Calvário, né? Aquilo ali é a mordida no calcanhar, mas Jesus, ele venceu a serpente, venceu o pecado, venceu a morte ali na cruz do Calvário. Então nós vemos que tudo aquilo, né, que diz sobre Jesus é antes da fundação do mundo. Já estava escrito antes da fundação do mundo que ele viria neste mundo e morreria por nós pecadores, para que nós pudéssemos viver uma vida de santidade em Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a vontade de Deus, ela é claramente revelada através da Bíblia. Nós sabemos exatamente como agir, ou o que Deus, de modo específico, nos ordenou que fizéssemos através da palavra. A palavra já nos mostra o que nós devemos viver. Nós devemos ser corretos, nós devemos ser justos, nós devemos ser santos, nós devemos ser amorosos com o nosso próximo. São coisas que a palavra já pré-determinou, são coisas que Deus já pré-determinou para nós. Amém? Então nós vimos, né? Nós vimos nas últimas aulas, depois se os irmãos quiserem eu posso até dar a folha, né, para os irmãos. Na outra aula nós vimos que nosso Deus, ele é onisciente e onipresente. E hoje nós estamos vendo aí que o nosso Deus, ele é onipotente. O nosso Deus, ele é onipotente. Então Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Essas são coisas que o nosso Deus, ele não revelou a nós. Nós não somos oniscientes, nós não somos onipresentes e nós não somos onipotentes. São coisas que são atributos apenas do nosso Deus. Nós não somos essas coisas. Nós não somos oniscientes, nós não sabemos o que passa na mente de todo mundo, né? O nosso Deus sabe. Nós não somos onipresentes, nós não podemos estar em todos os locais ao mesmo tempo. O nosso Deus pode. E nós não somos onipotentes. Olha o que diz aí, ó. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Pergunta Gênesis 18:14. Então lá em Gênesis 18:14 nós lemos o que? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Continuando, ó. Muito embora essa questão seja respondida muitas vezes ao longo da Bíblia, uma clara resposta é encontrada quando Jeremias diz a Deus: nada é difícil demais para ti. Deus é onipotente, é todo-poderoso e é capaz de realizar toda a sua vontade. Então olha o que está escrito em Jeremias 32:17, né? Nada é difícil demais para Deus. Isso nos mostra que Deus, ele é onipotente. Meus irmãos, não há limites sobre o que o nosso Deus pode ou não fazer. Não há limite sobre o que Ele decide fazer. Paulo, ele nos diz lá em Efésios capítulo 3, versículo número 20, ele nos diz lá, ó, que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou do que nós pedimos. Isso nos mostra que o nosso Deus, ele é onipotente.
Nada é capaz de segurar o nosso Deus. Ele é poderoso acima de todas as coisas. Ele é um ser supremo. Ele é aquele que nada está acima dele. Por isso ele é capaz de realizar a sua própria vontade. Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 26. Jesus ele diz lá assim, ó. Jesus ele diz lá em Mateus 19, 26 que para Deus todas as coisas são possíveis. Vamos abrir lá? Só para ver aqui se realmente é isso, ó. Mateus 19, 26. Mateus 19, 26. Isso mesmo. Mateus 19, 26 diz assim, ó. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível para o nosso Deus. Então isso nos mostra o quê? A onipotência de Deus, o poder de Deus. Realmente que nada, meus irmãos, é capaz de parar o nosso Deus, é capaz de frear o nosso Deus. Ele vai fazer, Ele vai agir conforme a vontade dEle. A vontade do nosso Deus sempre vai ser acima de qualquer outra vontade. E aí o próximo pontinho diz aí, ó, o poder de Deus é infinito, mas há algumas coisas que Deus não pode fazer. Opa, como assim? Tem alguma coisa que o nosso Deus não pode fazer? Sim, tem coisas que o nosso Deus não pode fazer. Ele não pode fazer qualquer coisa que negue o seu próprio caráter. Então isso Deus não pode fazer. Nada que vá negar o caráter de Deus, Ele é capaz de fazer. Por quê? Porque Ele não vai negar a si mesmo. Ele não se nega a si mesmo. Então isso Deus Ele não é capaz de fazer, né? Outra coisa, um outro exemplo aí, ó. Ele não pode mentir. Ele não pode ser tentado pelo mal. Ele não pode negar a si mesmo. Portanto, o uso divino de seu infinito poder é qualificado por seus outros atributos. Então tem coisas que nosso Deus Ele não pode fazer. Ele não pode mentir, né? Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode ser tentado pelo mal. Nada dessas coisas o nosso Deus Ele pode fazer. E aí, né, dentro da palavra eu até mostrei para os irmãos, né? Ele não pode mentir. Isso está escrito em Tito, capítulo 1, versículo de número 2. Ele não pode ser tentado pelo mal. Isso está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo de número 13. Né? Ele não pode negar a si mesmo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 13. Depois você pode até analisar aí, né? Cada uma dessas coisas está escrito nesses capítulos de cada um desses livros aí. Então, meus irmãos, o uso divino do seu infinito poder é qualificado por seus outros atributos, né? Então, quando nós imitamos a Deus, meus irmãos, nós usamos o nosso poder limitado que Ele nos deu para efetuar as coisas que Ele deseja que façamos. Então, Ele nos deu poder para o quê? Para nós não mentirmos. Por mais que nós podemos mentir, porque o pecado entrou no mundo, mas Ele nos deu poder para nós não vivemos isso, para nós não sermos mentirosos. Ele nos deu poder, meus irmãos, né, para que a gente negue o pecado, mas não negue a Ele, né? Então Ele nos deu poder para que a gente não negue quem Ele é, para que a gente não negue a Ele, né? Ele nos deu poder para isso. Ele nos deu poder para viver essa vida, né? Uma vida longe do pecado, longe daquilo que é fora da vontade dEle. Ele nos deu poder para isso. E Ele deseja que a gente viva assim, né? Por mais que é um poder limitado, né, que a gente possa cair no pecado, mas Ele nos ajuda através do seu Santo Espírito a não cair no pecado, né? Ele nos deu poder quando Ele nos deu o seu Santo Espírito. O Espírito Santo de Deus habita nos nossos corações e nos faz o quê? Nos faz não viver essas coisas, não sermos mentirosos, não negar a Ele, né? E quando nós fazemos isso, nós fazemos o quê? A partir disso, meus irmãos, nós mostramos um reflexo do poder infinito de Deus em nós, né? Por mais que o nosso poder é limitado, quando nós negamos tudo aquilo que o nosso Deus também nega, nós estamos mostrando, né, um reflexo desse poder dele, né? A gente mostra,
né? A partir disso, quem Ele é. E assim nós fazemos o quê? Trazemos glória a Ele. Trazemos glória a Ele. Nós entendemos, e nós precisamos entender o quê? Existe uma confissão, conhecida como a Confissão de Fé de Westminster. E a primeira pergunta da Confissão de Fé de Westminster é assim: para o que o homem... Não é bem isso, meus irmãos, mas a primeira pergunta é assim: para que o homem foi criado? Para que o homem foi criado? E a resposta é a seguinte: o homem foi criado para a glória de Deus. É para isso que o homem foi criado. É para isso que nós somos criados. Então, todas as vezes que nós olhamos para o nosso Deus, vemos esses atributos supremos dele, nós olhamos e falamos assim: o nosso Deus, Ele é assim, eu quero buscar ser como Ele é. O que a gente está fazendo? A gente, mesmo sendo pequenininho aqui, né, nós fazemos o quê? Mesmo sendo limitados, nós, de certa forma, quando nós olhamos para Ele e falamos assim: eu quero me assemelhar diante disso ao meu Deus, nós estamos fazendo o quê? Trazendo um reflexo da supremacia dEle. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos fazendo o quê? Trazendo glória para Ele, que é o nosso fim. O nosso fim máximo, o fim máximo do ser humano é o quê? Trazer glória para Deus. E é isso que Ele espera de nós. Amém? Glória a Deus. E para finalizarmos a nossa aula, como eu disse, né? E iria tentar de tudo aí para a gente finalizar mais cedo. Deus é uma unidade. Deus é uma unidade. Então um pontinho aí diz assim, ó: embora alguns dos atributos de Deus possam parecer mais destacados do que outros, é importante perceber que Ele é uno em todos os seus atributos. Ele não possui mais de um atributo do que de outro. Não está dividido em partes e não exibe um atributo num ponto da história e outro em momento diferente. Ele é pleno e completo em todos os seus atributos. Então, meus irmãos, todos os atributos que nós vimos, né, na aula passada e nessa aula, Deus, Ele é todos por igual, entende? Não existe uma coisa que Deus é mais do que outra. Por quê? Porque o nosso Deus, meus irmãos, Ele, assim, não tem o que colocar e o que tirar nele. Não tem algo que possa ser colocado a mais nele. Por quê? Porque Ele já é 100% em tudo, entende? Então, o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele é uma unidade nesse sentido. Ele é pleno e completo em cada atributo dele. Então não tem uma coisa: Deus é mais amoroso do que Ele é de santo. Não tem como. Ele é o mesmo tanto, Ele é 100% santo e 100% amoroso. Ele é 100% justo e correto, e Ele 100% manifesta a ira contra o pecado. Ele é 100% onipotente, onipresente, onisciente. Ele 100% fará tudo o que deseja, e assim sucessivamente, dentro de todos os seus atributos, né? Então todos os atributos de Deus são iguais, né? Não tem um que é mais e outro que é menos. Ele é completo em si mesmo. O último pontinho diz aí, a Escritura nunca identifica um dos atributos de Deus como mais importante do que outros, em momento algum. Por exemplo, Deus é luz e Deus é amor. Ele não é parte luz e parte amor. Ele não é amor durante o dia e luz à noite. Ele é em todos os momentos e de todos os modos luz e amor. Aí deu para a gente entender bem, né, o que diz quando Deus é uma unidade, né? Então Ele não é um pouco disso numa hora, um pouco disso em outra. Não, Ele é em todos os momentos e de todos os modos sempre igual. Sempre completo, sempre a mesma coisa. Então cada um dos atributos de Deus vai qualificar o outro, né? Cada um dos atributos de Deus espelha o outro atributo dele, né? Então quando nós olhamos para um Deus amoroso, nós olhamos também para um Deus santo. Nós olhamos também para um Deus que é onipresente. Nós olhamos também para um Deus que é longânimo. Nós olhamos também para um Deus que assim, entende? Todos os atributos de Deus, eles estão anelados, né? É como uma grande, como é que fala? Uma grande corrente, né?
Todos os atributos de Deus estão juntos, né? Quando nós olhamos para uma corrente, nós vemos a corrente como um todo, não é verdade? Mas nós sabemos que tem vários laços ali, né, que fazem aquela corrente. Assim é o nosso Deus, tudo está junto, né? O amor, né, o amor, o cuidado, a onipotência, a onipresença, a onisciência, tudo está junto, atrelado. Nenhum é mais do que o outro, nenhum dos atributos supera o outro, eles são todos iguais. E 100% nesse Deus tão supremo e majestoso. E cada um dos aspectos do caráter de Deus, meus irmãos, cada um dos atributos de Deus representa um aspecto do seu caráter. É isso que eu queria falar. Cada um dos atributos de Deus representa um aspecto do seu caráter. Como assim? Cada um dos atributos de Deus representando um aspecto do seu caráter nos fornece um entendimento de quem Ele é, e também nos oferece uma perspectiva sobre quem Ele nos fez para nós sermos. Deu para entender? Então, o nosso Deus, todos esses atributos que a gente acabou de falar, né, e trazer, mostram para nós quem Ele é. E quando nós olhamos para esses atributos, nós precisamos entender o quê? Que aqueles atributos nos oferecem uma perspectiva sobre quem Ele nos criou para sermos. Então, quando nós olhamos, como a gente tem aprendido, né, para esse Deus amoroso, nós estamos tendo o oferecimento da parte de Deus. Ele está nos oferecendo com o amor dele uma perspectiva do que Ele nos criou para sermos, que é também seres que levam o amor que vem dele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então aqui a gente vai finalizando a nossa aula, né? Foi um pouquinho mais corrida hoje, a gente não teve pausas, né? Mas foi por um motivo maior. E aí, meus irmãos, eu quero contar uma história que não é tão triste, para mim até feliz, mas eu fico triste também um pouquinho, porque eu amo estar aqui com os irmãos da escola bíblica, né? Nas próximas 2 semanas, né? Tanto domingo que vem quanto no próximo domingo também, até o findar desse mês, eu estarei viajando. Né? A Fernanda ela entrou de férias agora e a gente vai estar indo visitar a família dela, né? E aí a gente vai passar aí alguns dias fora. Então, nos próximos 2 domingos nós não teremos escola bíblica, ok? Mas, virando o mês, a partir de agosto, agora eu vou ter até que ver, porque eu vou chegar de viagem, eu já vou para o seminário também. E aí eu não lembro certinho o tempo, como é que vai ser. Você pode olhar aí para mim, amor? Oi? Calendário. Deixa eu ver aqui. Está em julho. Tá. Só para mim olhar aqui e falar certinho para os irmãos. Então hoje é dia 14, eu viajo dia 16, eu vou dia 31. Meus irmãos, julho, agosto, dia 4. A nossa EBD voltará dia 11, porque dia 4 de julho eu ainda estarei em viagem, né? De agosto, dia 4 de agosto eu estarei em viagem, porque eu estarei indo para o seminário. Eu passarei uma semana lá no seminário estudando. Então a EBD vai voltar dia 11, então a gente vai ficar 3 semanas aí sem termos EBD. Eu fico muito triste, porque eu amo a EBD, né? Eu amo estar aqui com os irmãos no estudo, mas dia 11, né, a gente deve retornar às nossas aulas da EBD. E a nossa próxima aula, né, eu já vou estar trazendo para os irmãos, que eu já tenho preparado ela, a nossa próxima aula vai ser o que é a Trindade, certo? A gente vai ter uma aula aí, a gente vai entender, né? No nome de Jesus, a gente vai conseguir sair daqui entendendo um pouco mais, né? Raciocinando um pouco mais sobre o que é a Trindade, né? Entendendo, né? O que é a Trindade, né? Que é algo muito difícil da gente entender, é difícil da gente conseguir compreender, mas no nome de Jesus, né, o Espírito Santo vai nos ajudar e a gente vai conseguir sair daqui entendendo, compreendendo e conseguindo explicar para o nosso próximo o que é a Trindade. Amém? Então aí,
né? Vamos estar indo ver a família, que é algo muito importante, né? Algo muito necessário. Estaremos indo ver a nossa família por parte da Fernanda. E depois eu estarei indo também para o seminário, que é algo muito importante e necessário também, né? Que eu estou fazendo seminário para cada vez mais e mais conseguir trazer algo, né, cada vez mais limpo, mais cristocêntrico para a igreja. Amém? Glória a Deus. Então estejam orando por nós, né, meus irmãos? A gente vai estar viajando, né, e a gente vai ficar aí esse tempo fora. Então, né, peço aí pela oração dos irmãos, pela minha vida e pela vida da Fernanda. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos ficar de pé, finalizando o nosso estudo, né? Hoje à noite teremos o culto às 20 horas, né? Convido os irmãos a estarem aqui conosco. E aí as programações continuam, né? Todas as outras programações vão continuar normal, né? Os cultos, né, que estão tendo muitas vezes nas casas, nas segundas-feiras, né? Nas terças os encontros de varões, às quartas-feiras os nossos cultos de cura e libertação, né? Às sextas-feiras, semana sim, semana não, né? O encontro das mulheres, né? Os cultos dos jovens também nos sábados continuarão, tudo normal, né? Só realmente a nosso estudo bíblico que a gente vai ter essa pausa, ok? Feche seus olhos, vamos orar juntos neste momento. Santo Deus, nós te agradecemos por tudo que vivemos aqui nessa manhã. Saímos daqui, Pai. Eu saio daqui, creio que os meus irmãos também saem daqui, realmente nesta manhã, Pai, conhecendo um pouco mais do Senhor, ó Deus, conhecendo mais do Senhor, ó Pai, e podendo e conseguindo explicar um pouco melhor quem é o Senhor para o seu próximo. Deus, é isso que nós desejamos, sair daqui realmente com este entendimento, conseguindo levar, Pai, de forma pura, de forma plena, a Tua verdade ao coração do nosso próximo. Nos abençoa, nos guia, Pai. Realmente, Pai, que possamos sair daqui alimentados, né, pela Tua palavra, conhecendo mais o Senhor. Eu lhe peço que o Senhor possa estar abençoando o nosso domingo, Pai, levando-nos neste momento para as nossas casas, debaixo da Tua santa proteção, Deus. Abençoa o nosso domingo, abençoa a nossa semana que está se iniciando, Pai. Guia os nossos passos aqui, guia as nossas vidas, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. E todos dizem amém. Glória a Deus. Cumprimente seu irmão com a paz. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.